acabado, continuou a trabalhar, porque ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa, Jovens Destemidos, né? Nós temos chegado ao capítulo 11, graças a Deus por isso. Temos recebido muitas revelações de Deus através deste livro, né? E cremos que esse livro de Daniel 11 nos trará muito entendimento, né? É uma parte histórica. Daniel profetizou, o anjo falou para ele, né? Como nós lemos em Daniel capítulo 10, envolvia grande conflito. E nós vamos ver alguns reis lutando um contra o outro. Durante aqui, nós vamos ver esse Daniel capítulo 11 numa parte histórica e como que isso aconteceu durante a história ali dos persas, do Egito, da Síria, de Roma, tentando invadir. E depois Daniel entra numa profecia para os fins dos tempos, né? E nós vamos ver aqui, versículo por versículo, e ver como que cada uma dessas profecias que Daniel profetizou se cumpriu ao pé da letra, né? Então, graças a Deus que nós estamos aqui em mais um programa, né? Então, nós vamos para a nossa leitura. Observe aqui, observe cada uma dessas informações que nós vamos trazendo aqui. Lembrando que se você tem uma Bíblia aí, acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos colocar também aí na tela as escrituras. Mas é muito bom você pegar a sua Bíblia e ir anotando aí cada ponto aqui que nós vamos falar, né? Nós vamos falar um pouco de história nesse nosso programa. Então, Daniel capítulo 11, no verso 1, diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Verso 2: E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas. Suscitará todos contra o reino da Grécia. Observe o verso 2 aqui. Está falando sobre 3 reis que estarão na Pérsia ainda depois do rei Ciro. Lembre que a visão que ele teve foi do rei Ciro e não nos tempos de Dario. Lá no capítulo 10 que ele vê aquela visão no 3º ano de Ciro. Então viria outros 3 reis e depois um quarto que acumulará grandes riquezas. Quem são esses 3 reis aqui? A história nos conta sobre Cambises, Pseudo-Esmerdes e Dario Ristapes. Esses 3 reis que estariam ainda na Pérsia. Mas se levantaria um quarto que acumularia grandes riquezas e ele se levantaria contra o reino da Grécia. E isso aconteceu exatamente. Aparece Xerxes, rei Xerxes, e ele acumula grandes riquezas e ele começa a ir contra o reino da Grécia. E acontece uma batalha entre os persas e os gregos. A batalha é chamada de Batalha de Salames. Se você quiser pesquisar depois, você pode pesquisar aí no Google. Batalha de Salames, os persas e os gregos. E Xerxes sai vitorioso dessa batalha. E ele saqueia até os gregos lá e coloca eles em cativo. Mas depois de alguns anos, se levanta um outro rei na Grécia. E é aqui que nós vamos entrar no verso 3. Primeiro, Xerxes ele vence a primeira batalha de Salames. No verso 3 diz assim, de Daniel capítulo 11: Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse rei que Daniel versículo 3 está falando é o outro rei da Grécia que se levantou,
seu nome se chamava Alexandre o Grande. Então observa aí a história. Então Xerxes vence a primeira batalha, mas Alexandre o Grande depois entra no reino dos gregos. E uma outra batalha acontece entre Xerxes e o Império Grego com Alexandre o Grande. Só que dessa vez esse homem ele era ungido com grande poder e ele vence essa batalha, chamada Batalha de Arbela. Então anote aí. E Alexandre o Grande derrota Xerxes e domina os persas. Mas no verso 4 diz assim: mas estando ele em pé, seu reino será quebrado. Está falando de Alexandre o Grande. Quando ele estivesse em pé, o seu reino será quebrado. E será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Então está falando aqui que o seu domínio, Alexandre o Grande, quando ele estava em pé na sua maior glória, depois de ele ter conquistado todas as terras, porque ele saiu conquistando e conquistando, conquistou o Egito, conquistou a Síria, conquistou vários outros reinos, como a Turquia também, e ele saiu vitorioso. Quando ele estava de pé, na sua maior força, ele morre de overdose, né? Era um homem muito pecador. E o reino é repartido em 4 partes: o norte, o sul, o leste e o oeste, em 4 partes. O norte ficou para o reino da Síria, e ele se levantou um rei lá. No sul, o reino do Egito, e se levantou um rei lá. No leste, a Turquia, e a oeste, a Grécia. Cada um desses reinos tinha um rei, né, que ficou dominando ali. No verso 5 diz assim: e será forte o rei do sul. Quem que é o rei do sul que nós falamos aqui? É o Egito. Mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Está falando de um tempo futuro, né? Então, esse rei do sul que se levanta se chamava Ptolomeu. No verso 6 diz assim: mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e aquele que a gerou, e o que a fortalecia naqueles tempos. Então observe aqui que o verso 6 está dizendo. O que acontece? Ptolomeu ele fez um tratado com o rei do norte, que na época era Antíoco II. Eles fazem uma aliança. E o rei do sul, Ptolomeu, ele obriga Antíoco a abandonar sua esposa, Laódice, para se casar com a sua filha. Então o rei do sul manda sua filha para se casar com o rei do norte. E o rei do norte, Antíoco, abandona sua esposa Laódice e se casa com a filha do rei do sul, que era Ptolomeu. Seu nome era Bernice. Então observe. Mas aqui está falando que ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. Então isso aconteceu. Depois de um tempo, Ptolomeu, o rei do sul, ele morre. 2 anos depois do casamento, ele morre. E Antíoco abandona Bernice e se casa novamente com a sua esposa antiga, Laódice. Mas Laódice, com vingança, se revolta, assassina o seu próprio marido, depois traz Bernice e o seu filho, que era filho de Antíoco também, e mata os dois. Mata os dois com vingança. Aí no verso 7 diz assim: mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com um exército e entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra eles e prevalecerá. O que acontece? Quando Ptolomeu morreu, se levantou o seu filho no seu lugar lá no Egito, no reino do sul, que era Ptolomeu III. E ele, para vingar a morte da sua irmã, ele invade a Síria, que é o rei do norte. E ele invade a Síria para vingar a morte da sua irmã e traz em cativeiro. Ele vence o rei do norte, e traz em cativeiro o povo, os príncipes e os deuses, que nós vamos ver aqui no verso 8. Observe, verso 8:
também os seus deuses com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra. Então observe aí que o verso 8 profetizou isso, e Ptolomeu fez exatamente como as escrituras haviam profetizado Daniel. Ele trouxe em cativeiro o povo, os príncipes e os deuses para o Egito. Ele trouxe 40.000 talentos de ouro e prata que ele roubou. E assim começa a vingança. Ele rouba tudo isso. Ptolomeu III, que era o filho e o irmão de Bernice, que havia sido assassinado. Ele vai para vingar e ele toma tudo isso. No verso 10 diz assim, mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará, e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Seus filhos intervirão, está falando do rei do norte. Então observe, depois Seleuco II assume o reino da Síria, e ele vai tentar guerrear contra o Egito, contra Ptolomeu III. Só que Seleucus ele tenta fazer a guerra contra o Egito, só que ele sempre perde. E ele morre, e o seu filho assume, Seleucus III. Mas ele morre alguns anos depois, prematuramente ele morre, e o seu irmão mais novo assume. Seu nome chamava Antíoco III. Então aqui começa começa a se cumprir o que o versículo 10 diz. Esse Antíoco III, ele invade o Egito e começa a avançar com seus exércitos dentro do Egito. E ele derrota os egípcios em Sidom, né? E penetra até o sul, como o versículo 10 havia dito. Ele penetra até o sul contra a fortaleza para atacar os egípcios em Gaza. Exatamente o que as escrituras haviam dito. No verso 11 diz assim: então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. Então o rei do sul ele sai, o que as escrituras estão dizendo é que o rei do sul ele vai sair para ir na guerra, exatamente nessa faixa de Gaza, nas fortalezas do Egito. Ele vai colocar o seu exército em terra, só que o rei do norte vai ter um exército maior. Mas o que as escrituras estão falando aqui é que o rei do sul iria ganhar mesmo assim, mesmo com o rei do norte com um exército maior. Então observe, Antíoco III, ele invade, ele vai para cima dos egípcios contra Ptolomeu IV. E observe, Antíoco, ele tinha 72.000 homens de infantaria, 6.000 cavaleiros e 102 elefantes. Já Ptolomeu IV, ele só tinha 73.000 homens e 73 elefantes. Só tinha isso. Um exército muito menor do que o exército de Antíoco. Mas mesmo assim ele vence. E ele vence a guerra, né? No verso 12 diz assim: a multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Verso 12. E é exatamente o que aconteceu. Esse Ptolomeu IV, ele era muito luxuoso, muito orgulhoso. Ele começou a juntar muitas riquezas e gostava de uma vida luxuosa. E é o que exatamente o versículo 12 está falando aqui. O seu coração se elevará, contudo não prevalecerá, né? Porque no verso 13, observe o que o verso 13 diz aqui: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com um grande exército e com muitas riquezas. Enquanto Ptolomeu IV estava vivendo uma vida luxuosa, gastando dinheiro com prazeres, o rei do norte estava fazendo o contrário. Ele estava aumentando o seu exército e aumentando os equipamentos do exército, né? Suas ferramentas, suas armas. Ele vai aumentando o seu exército. Então no verso 14 diz assim: naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul. Lembra que eu estou falando, o rei do sul era o Egito, o rei do norte é a Síria. Então naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul,
e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Então observe aí. Quem que é esses que se levantarão contra o rei do sul? Eram judeus que estavam dentro do Egito. Eles vão se revoltar com um líder chamado Tobias, e eles vão se levantar, e eles vão dar poder para Antíoco conseguir entrar dentro do Egito, com essa revolta sobre Tobias. No verso 15 diz assim: e o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Então, com essa revolta dos judeus, Antíoco consegue dominar o Egito, né, e ele liberta o povo judeu do Egito, e liberta eles de imposto por 3 anos. E depois de 3 anos ele corta apenas 1/3 do imposto deles. E com esse pacto que ele faz com os judeus, ele consegue se assentar na terra gloriosa. Ele vai lá e domina a terra gloriosa. E lá ele estabelece adoração novamente no templo. Novamente ele estabelece adoração no templo, esse Antíoco. E ele isenta de impostos os trabalhadores do templo, ou seja, os anciãos, os sacerdotes, os escribas, os cantores, e isenta todos eles de impostos, para eles poderem adorar no seu templo. E ele conseguiu ficar ali na terra gloriosa, que nós sabemos que a terra gloriosa é Israel. Então no verso 17 diz assim: dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino. Então ele estava muito forte, né, esse Antíoco. E com ele os retos, e assim ele fará, ele dará uma filha das mulheres para corrompê-la, ela porém não subsistirá, nem será para ele. Então o que acontece aqui nesse verso 17? Antíoco III, ele oferece a sua filha em casamento com Ptolomeu, a sua filha Cleópatra. E o que ele queria era fazer com que essa sua filha ficasse ao seu lado, né, para trazer informações, para depois corromper o reino do Egito. Porém ela faz totalmente ao contrário, né? Ela faz ao contrário do que eles tinham planejado, do que Antíoco tinha planejado, e fica ao lado do seu marido. E é exatamente o que o verso 17 diz. No verso 18 diz assim: depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Isso aconteceu porque Antíoco ele começou a fazer expedições nas ilhas costeiras da Ásia e algumas ilhas gregas. Mas observe que fala que um príncipe fará cessar o seu opróbrio, porque se levanta um príncipe lá em Roma chamado Lúcio Escipio, e em uma batalha em 196 a.C., em uma batalha ele vence Antíoco III. E o que acontece no verso 19, depois que Antíoco perde para esse príncipe romano, no verso 19 diz assim: virará então o seu rosto para suas fortalezas, sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Isso aconteceu quando ele perde a guerra. Quando Antíoco perde a guerra, ele volta para o seu reino, para suas fortalezas, para fortalecer, porque ali ele sabia que ele não ia ser derrotado nas suas fortalezas. Mas ali ele morre. É o que exatamente as escrituras dizem. Ali na sua terra ele morre. Ele morre, né? Tropeçará e cairá. Então as escrituras continuam. No verso 20 diz assim: em seu lugar se levantará um, se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Repetir aqui, verso 20: em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira, sem batalha. Pela glória do reino, né? Então ele está falando de Israel. Então observe aqui: depois que Antíoco morre, o seu filho assume, Seleucos IV, ele sucede Antíoco. Só que Roma, que estava começando a dominar ali os reinos, que fez com que seu pai morresse, né?
obriga a Síria, o rei do norte, a pagar 1000 talentos para eles. E como obrigou, o que ele faz? Ele cumpre o verso 20, né, que ele se torna um arrecadador, ele começa a cobrar impostos. Aquilo que o seu pai tirou dos judeus, ele começa a cobrar impostos dos judeus e se apropriar de tesouros do templo, né? Mas depois de um tempo as escrituras se cumprem, porque fala assim no verso 20: mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. E ele foi assassinado dentro da sua casa. Seleucio foi assassinado. Aí no verso 21 diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então esse era o irmão de Seleucus IV, que foi assassinado. Ele se levanta no lugar do seu irmão, e o seu nome se chamava Antíoco IV Epífanes. Ele assuma e ele se alia com os romanos, ao contrário do que Seleucus estava fazendo, né? Em vez de pagar, ele se alia e começa a dominar com bajulação, bajulando o Império Romano e bajulando com engano, né? Ele consegue fazer essa aliança com os romanos. Ele obteve o reino com engano. Do verso 21 ao verso 22, né, fala sobre Antíoco. Vamos observar aqui o verso 22. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. Então aqui Antíoco, ele começa a entrar. O que os seus pais não fizeram, o que os seus irmãos não fizeram, a sua família não fez, Antíoco começou a fazer o contrário. Ele entra no templo e começa a roubar os tesouros do templo, e você vai ver durante aqui os nossos versículos que ele vai fazer o seguinte: ele vai mudar o sacrifício do templo. Em vez de ser ovelhas, ele vai colocar porcos para serem sacrificados. Ele proíbe a circuncisão, queima todos os livros sagrados que ele consegue encontrar, né? No verso 23 diz assim: depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Verso 24: virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais. Aí, ó, exatamente o que eu tinha dito. E fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Observa aqui o verso 24 que está dizendo. Está falando que Antíoco ia entrar nas áreas mais férteis da cidade, irá saquear, e depois ia repartir isso entre alguns homens. E exatamente o que Antíoco fez. Ele entrou nas áreas mais férteis, saqueou e começou a repartir o que ele saqueou com alguns homens de influência, para ele conseguir o reino com bajulação, com engano, né? Verso 25: e suscitará sua força e sua coragem contra o rei do sul, e com um grande exército, e o rei do sul se envolverá numa guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Isso também aconteceu, porque Antíoco ele trava uma guerra contra o Egito. Lembra que Antíoco é o rei do norte, que é o rei da Síria, e ele trava uma guerra contra o Egito, e ele começa a vencer, só que o seu exército o trai, e ele perde a guerra, porque o seu próprio exército havia traído por causa de uma traição na sua corte, né? Verso 26: e os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Verso 27: também esses dois reis terão um coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Isso era exatamente a verdade, porque segundo a história, esses dois reis, Antíoco IV e Ptolomeu IV, esses dois homens, quando eles se uniam na mesa e traziam alguns convidados, eles sempre falavam mentira, sempre enganavam os homens numa mesa. E isso era abominável naquele tempo no Oriente, porque quando alguém falava uma mentira, quando trazia um convidado, o anfitrião trazia um convidado e falava mentiras e enganava eles na sua mesa, isso era uma abominação naquele tempo. Era exatamente o que esses dois reis faziam. Dois reis maus, né? Totalmente maus.
No verso 28 diz assim: então tornará para sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, tornará para sua terra. Isso aconteceu também quando Antíoco estava voltando de Israel para a Síria. Ele estava voltando com muito dinheiro, indo para Israel, e ele saqueia novamente o templo, né? Ele vai lá e rouba o templo, saqueia o templo, e ele saqueia esse templo. No verso 29, no tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez. Não será na última vez como foi na primeira. Então ele, com o exército enfraquecido, ele tenta ir em direção ao Egito, mas ele tem que recuar porque o seu exército não está mais tão forte como era. No verso 30 diz assim: porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá os que tiverem abandonado a santa aliança. O que esse verso 30 está dizendo aqui? Porque aqui está dizendo que aqui é uma profecia, porque depois de um tempo, Roma começa a aumentar os seus exércitos. Roma começa a crescer. E numa batalha chamada Batalha de Pídina, os romanos dominam o exército grego, dominam o reino grego. E com o seu exército poderoso que Roma tinha, eles mandam um aviso para Antíoco que fala: se você não tirar os seus exércitos de perto do Egito, nós vamos acabar com o seu reino. E Antíoco, sabendo do tamanho do reino de Roma, ele recua. E é exatamente o que o verso 30 está falando: com tristeza ele voltará e se indignará contra a santa aliança. Se indignará contra a santa aliança que ele vai para Israel. Ele vai para Israel e começa a profanar o templo. E é o que eu disse aqui que ele ia fazer. Ele começa a sacrificar porcos no templo. E ele consegue fazer isso se alinhando com alguns judeus pecadores. E com bajulação, vai começar a bajular os judeus. E ele começa a oferecer porcos no templo sagrado, no templo de Salomão. Ele começa a oferecer porcos lá em sacrifício. Isso era uma afronta contra Deus, né? No verso 31 confirma isso que eu disse: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. O verso 32 é o que eu disse aqui. Alguns judeus vão violar a aliança por causa de lisonjas desse Antíoco, mas um povo se levantará e vão falar a verdade, né? Eles falarão a verdade. Observa aqui o verso 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então alguns homens se levantam contra Antíoco lá, revoltados, vão pregar a verdade, mas Antíoco mata eles com fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, né? São todos assassinados. E no verso 34, e caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Com bajulação, Antíoco fazendo bajulações, né? E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Isso também aponta, irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui aponta para uma parte profética. Aponta para uma parte profética que nós estaremos aprendendo em alguns outros programas. No verso 36 diz assim: e este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Do verso 36 em diante, né, nós vamos ver que combina muito com Daniel capítulo 7, verso 25. Vamos ler aqui, Daniel capítulo 7, verso 25, que diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. Nós aprendemos aqui o que isso significa. E exatamente o que Daniel 11:36 está falando. E também se conecta muito com Daniel 9:27, né, que diz assim, ó,
Daniel 9:27. Diz assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar a sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui já começa a apontar muito para o tempo do fim, sobre esse Papa que vai se levantar, que sairá dos Estados Unidos, que nós aprendemos aqui. E no nosso próximo programa nós estaremos vendo, nós vimos hoje a parte histórica, mas no próximo programa nós vamos apontar isso aqui na parte profética, na parte do tempo do fim, né? Então, o que nós vimos aqui nesse Daniel capítulo 11, nós vimos que cada profecia que Daniel profetizou, tudo que ele falou aconteceu exatamente ao pé da letra, versículo por versículo. Nós vemos por versículo e provamos, né? Isso aqui vocês podem encontrar, eu vou deixar alguns links na descrição para os irmãos verem, que essas histórias, da onde que eu tirei algumas referências, vou deixar aqui na descrição. E também no livro dos Macabeus, também conta muito sobre sobre esses reis, um guerreando contra o outro, sobre tudo isso que eu disse aqui. Então, só mostra, isso aqui só se resume em uma coisa: a soberania das Escrituras, a soberania da palavra de Deus, a soberania das palavras de Deus através da profecia de um profeta. Tudo que Daniel falou se cumpriu e ainda vai se cumprir também. Coisas vão se cumprir ainda. Então nós continuamos no nosso programa sobre esse capítulo tão maravilhoso, que mostra como que a Bíblia com as suas profecias acontecem ao pé da letra. Amém? Então nós nos encontramos no próximo programa sobre Daniel, capítulo 11. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Lembro de Noé construindo uma arca para ele e sua família. Mesmo sendo criticado, desprezado e zombado, continuou a trabalhar, porque ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo